Boa noite, meus amores. Vão entrando aí hoje para nossa live. Vou aguardar um pouquinho o pessoal entrando. Daqui a pouco eu já chamo a Paty. De cara já recebendo corações, que felicidade! Sejam bem-vindas. Oi, Mari. Oi, Lizzy. Vanice. Meus amores, hoje nós vamos receber aqui. Aliás, todas as quartas-feiras, o que acrescentar em relação às emoções, não é? Essa minha internet aqui tá oscilando. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Alguém pode me ajeitar aqui? Oh, meu Deus, a internet tá travando. Agora deu uma melhorada, né? Tava travando, mas acho que agora deu uma melhorada. Vamos lá? Vou te chamar, tá, Paty? Oi, Paty! Oi, Vivi. Ai, Que prazer estar aqui com você. até que enfim, né, minha linda? Eu tava comentando agora que eu recebo aqui às quartas-feiras somente as pessoas assim, ó, que são top das galáxias, que tem muito a contribuir com as outras pessoas em relação às emoções, nesse caminho que a gente tem, né, aqui. E eu tô muito feliz de estar conseguindo conversar contigo hoje, até que enfim, né? Acabou acontecendo, Fi- né? Finalmente, né, conseguimos nos encontrar. É um prazer enorme estar aqui no seu Instagram, podendo falar com as pessoas que seguem você um pouquinho sobre competências socioemocionais. Meus amores, eu não sei se vocês viram ali no meu Instagram, eu botei uma foto há alguns dias de uma das páginas, deixa eu mostrar, Paty, autora de vários livros. Mas hoje a gente vai falar sobre esse. Competências socioemocionais na escola. Eu tenho que dizer a verdade, que eu sou muito fã da Paty, né? Não é puxar o saco não, mas eu sou. Eu li e reli várias vezes esse livro. Maravilhoso. Paty, dá para ver, né? Olha aqui as marcações. Que lindo. Paty, eu queria que tu falasse um pouquinho de ti, para a gente começar, para quem ainda não te conhece. Eu já sei um monte de coisa, mas eu quero que tu fale, te apresenta. O espaço é teu, fica à vontade. Tá certo. Bem, boa noite a todos que estão aqui agora com a gente. Bom dia, boa tarde para quem assistir depois essa gravação. É um grande prazer, como eu já disse, estar aqui com vocês todos. Eu sou uma professora apaixonada pela educação, em primeiro lugar. Eu nasci numa família de educadores, então eu comecei muito cedo, né, nessa profissão. Fui logo encantada, apaixonada por essa parte de realmente colocar a aula de uma maneira mais dinâmica, mais interativa e mais também afetiva, né? Eu sempre me pautei nisso. Já tive aí várias experiências como professora de sala de aula, da educação infantil, do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2, já trabalhei na coordenação pedagógica e já trabalhei aí em escolas de várias história de classe econômica mais alta, mais baixa, nas comunidades aqui do Rio de Janeiro, enfim. Eu tive aí essa experiência no chão da sala de aula, que a gente diz, né? Naquele ambiente vivo que é a escola. E, consequentemente, né, por consequência do meu trabalho, eu passei a escrever muito
e a trabalhar também com formação de professores. Eu sempre acreditei, sempre gostei de levar dicas, sugestões de aulas interessantes. E sempre foi uma meta minha ajudar assim, as professoras nesse sentido. E foi uma consequência, foi acontecendo, né? E então hoje eu tenho alguns livros publicados, eu posso mostrar para vocês. Meu primeiro Alguns vários, filhote de tá? papel. Alguns vários. Não são tantos ainda, né? Meu primeiro filhote de papel é esse aqui, né? Que se chama Projetos Pedagógicos Dinâmicos, A Paixão de Educar e o Desafio de Inovar. Projetos Pedagógicos Dinâmicos, que é o mesmo nome do meu site, né? Que é um site assim que foi pioneiro aí a falar sobre dicas e sugestões de aulas. Hoje é tão corriqueiro isso na internet, mas o meu site foi um dos pioneiros. Então eu já trabalho com projetos aí há uns 20 anos mais ou menos. E esse livro, ele completou uma década agora, né, de lançamento dele, no dia 17 de março, né, de 2021. Ele foi lançado em 2011. Então, depois dele veio esse aqui, também sobre projetos, né, que é o Pedagogia de Projetos Ano Letivo Sem Mesmice. 2019 nasceu o filhote Competências Socioemocionais na Escola, que é o nosso tema de hoje. E ano passado eu tive também a alegria, né, de participar como coautora desse aqui, que é Socorro, Meus Filhos Estão Crescendo, que já é um livro voltado aí para a educação em modo geral, né? Não só para os professores, como também para os pais, para as famílias. Então é isso. Hoje eu escrevo muito, escrevo para revistas, para didáticas, escrevo para várias mídias digitais, além do meu site. E esse é o nosso trabalho. E é uma pessoa também tão afetuosa, tão generosa em relação ao ensinar, ao compartilhar. Eu acho tão importante a gente falar isso, sabe, no mundo de hoje. Olha, eu vou mostrar para vocês qual é que é a foto que está lá no Instagram. É dessa parte do livro aqui, ó. É verdade, eu também compartilhei no meu, viu? Compartilhei no meu Instagram também a sua foto, que eu achei linda, agradeço. Eu queria perguntar também se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, que eu estou achando que está tendo uma travada aí ou não? Será? Para você tá legal, Vivi? Para mim tá legal, tô te vendo, tô te ouvindo bem. Que ótimo, então. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa parte aqui, que eu me encantei muito. Uma aula por semana só de amor. Esse capítulo, ele, na verdade, a princípio foi publicado num jornal, o jornal O Dia, um jornal aqui muito conhecido no Rio de Janeiro. E depois eu aproveitei esse artigo e aprimorei e inseri no livro, porque eu também gostei bastante do resultado dele, do resultado do artigo. Existe uma personalidade da educação, que é uma das minhas inspirações, eu acho que a gente sempre se inspira, né? Que se chama Léo Buscaglia. Ele já não está mais aqui na Terra, mas ele é uma grande inspiração para mim até hoje. E esse cara, ele lá na universidade em que ele lecionava, ele criou essa disciplina, na verdade, que era uma aula por semana para falar de amor com os universitários. E quando eu li sobre isso, eu achei isso incrível, né? Eu pensei, nossa, eu acho que é tudo que a gente precisa, né? Claro que deve ter criado aquela certa estranheza de início. Como assim falar de amor? O que é falar de amor, né? E algo tão subjetivo dentro de uma universidade, que as pessoas têm tanta preocupação e aquele monte de teoria, né? E se embasar em tantos teóricos, e o amor seria algo que viria de uma forma mais através de dinâmicas, através do autoconhecimento, né? Do amor a si mesmo em primeiro lugar, para depois expandir esse amor ao próximo, né? E a tudo que está à sua volta. Então, eu me inspiro muito no Léo e por isso eu escrevi esse artigo. E penso de verdade que as escolas, os ambientes educacionais em geral, eles devem sim se preocupar, né, com esses momentos de trabalhar os sentimentos, de trabalhar as emoções, né, que aí essa diferença que a gente sabe de emoção para sentimento.
de permitir a escuta ativa, né? A escutar os seus alunos, sejam crianças, sejam adolescentes, né? Assim como o gestor também, escutar a sua equipe docente, acho que isso é fundamental, isso tudo é amor, né? E fala-se muito aí dos valores que foram perdidos, dos valores que estão invertidos, mas será que não está faltando um pouco isso? O acolhimento, a escuta, o olho no olho, o sorriso, o afeto, isso tudo é amor. Então, a aula por semana só de amor, ela fala disso. Em primeiro lugar, seria abrir esse espaço na escola, né? E as professoras têm uma preocupação, os professores, em modo geral, têm uma preocupação em dar conta daquele conteúdo que está no currículo, em cumprir aquele livro, tudo que está ali no livro didático, e mostrar que aquilo tudo está sendo transmitido aos alunos. Porém, sem o sentimento, sem o desejo de aprender, né, sem fomentar isso no aluno, se consegue muitas vezes apenas uma memorização, mas não aquela vontade intrínseca, né, verdadeira do aprendizado. Então, eu já ouvi em reuniões de professores e até de coordenadoras assim, não podemos perder tempo interpretando o texto, isso eu passo para casa. Ou então, você fala muito de dinâmica, mas a gente não pode perder tempo fazendo dinâmica na escola, que a gente tem muito conteúdo para dar. E aí é que eu entro, né, e tento alertar aos profissionais da educação que até todo esse conteúdo, né, que tem para dar aos alunos, ele será muito mais bem recebido, construído, se você trabalhar sim com as dinâmicas, com sentimentos, né, com as competências socioemocionais que agora são obrigatórias, inclusive. Mas efetivamente, será que elas acontecem? E o sobre interpretação, né? Por que eu citei isso da interpretação de texto? Porque falta tanto a gente ouvir a opinião do outro, interpretar de maneira verdadeira e não repetir a resposta igualzinha do colega, igual que a professora deu. A resposta que está lá no livro do professor, todo mundo colocar igual. Não é isso que a gente quer. Precisamos de alunos que sejam realmente reflexivos, críticos e que saibam também respeitar as diferentes opiniões. Tudo isso parte muito do amor, sim, do amor ao próximo, do amor àquilo que se está aprendendo, daquilo que se está ensinando. Paty, sabe que eu fiz trabalho com alguns professores e teve muita pergunta, muitas questões também, inclusive no Instagram, alguns debates, falando sobre, alguns questionando assim, alguns professores dizendo assim, a minha obrigação não é ensinar nem dar afeto, nem trabalhar com afetividade. Eu tenho o meu conteúdo para dar. Esse é o meu papel como professor, ponto. Então, assim, ó, como é que eu não ia me emocionar quando eu li esse livro, entende? Porque eu achei a forma mais afetuosa de despertar também nos professores enxergar de outra forma, como tu acabou de explicar tão bem, tão claramente, sobre, ok, então tá, tu quer só dar conteúdo, o teu propósito é esse, mas, cara, seja esperto, porque se tu for afetivo, se tu fazer uma conexão com os teus alunos, o ambiente na tua sala de aula vai ser melhor. Eles vão se sentir mais seguros para perguntar, questionar, querer aprender, demonstrar interesse. O ambiente em turma, o coletivo, né? Então, até para ser esperto, a gente trabalha com afetividade. Se a gente for falar de uma maneira assim, não é? Então, eu acho que a explicação que tu deu foi fantástica. Outra coisa que eu achei incrível no livro foi esse prazer poético no ensino. Eu vi que tem vários poemas nos capítulos. Por que, Paty? Divide com a gente. Vamos lá. Antes de entrar na poesia, nesse prazer poético, eu quero só abrir um parênteses aqui muito importante sobre o que a gente estava falando antes, né? Hoje a neurociência... A gente vai voltar. Fica tranquilo. Porque sim, eu separei alguns capítulos. Eu tenho medo de esquecer, né?
É que hoje a neurociência vem aí, né, Vivi, trazendo tantas informações importantes a respeito de como o nosso cérebro aprende, né? Cérebro infantil, cérebro adulto. E a gente já sabe que esse aprendizado está relacionado às emoções. Uma coisa está interligada à outra. Então, isso de eu tenho os conteúdos para dar, não cabe a mim, enquanto professor, trabalhar com afeto, trabalhar os sentimentos e as emoções, é algo bastante ultrapassado, né? Se nós pararmos para ler Exatamente. aí a neurociência e aprender um pouquinho. E a poesia, né? O que é poesia? Eu acho que, como uma professora e também uma profissional das letras, né? Me considero já uma escritora, eu vejo a poesia como algo que vem do fundo da nossa alma, né? Do fundo do nosso coração. Quem escreve poesia geralmente são pessoas extremamente sensíveis, né? E pensar na poesia, conseguir compreender uma poesia também, há de se ter essa sensibilidade, essa atenção, essa escuta sensível, e esse olhar, né? Esse olhar para o belo, esse olhar para a beleza ali das palavras e como elas transformam, né? Às vezes um olhar nosso que já é um olhar tão acostumado a ver as coisas de uma determinada forma, aquilo que a gente brinca, né? Sair um pouquinho da caixinha, né? Os poetas saem completamente daquela caixinha, daquele modelo, e tentam trazer a beleza, o sensível, o encantamento. Então, eu acredito na poesia como algo muito próximo aí de tudo isso que a gente está falando, da aula por semana só de amor, do trabalhar as competências socioemocionais, mas ela vai se perdendo ao longo dos anos. Se você parar para pensar, os alunos mais velhos, adolescentes, eles vão seguindo ali aqueles conhecimentos que estão realmente sendo obrigatórios no currículo, nos seus livros didáticos. E se não está na aula de literatura, a poesia não aparece. Mas por quê? Ela pode aparecer na biologia, na geografia, nas artes principalmente, até na matemática. As crianças pequenas têm muita poesia através das músicas, né, Vivi? Das Uhum. canções. E essas canções também, essa poesia cantada, rimada, eu particularmente tenho aí um carinho muito especial pela poesia. Eu fiz algumas marcações olha, é muito difícil, tá? Vou dividir com vocês que foi muito difícil quando eu comecei a fazer minhas marcações de tudo que eu gostaria de conversar com a Paty hoje. Então, mas como a gente só tem uma hora, né? Eu separei algumas coisas bem maravilhosas, assim, que me encantaram. Tipo assim, ó, vou ler aqui, ó. Uma coisa que é bem importante também relacionada com as competências que a gente vai falar mais profundamente daqui a pouco. Mas quando eu estava lendo assim, depois que eu passei por uma aula de amor, o que eu vi? Eu vi a poesia e eu vi umas falas aqui que me chamaram profundamente a atenção. Eu quero dividir com vocês. Olha só. Vou ler. Nas escolas, o bullying preocupa. Professores não sabem como agir, mas ainda é comum a valorização do conteudismo, cadernos cheios de cópias, livros completos de decoreba, provas e atividades desconexas com a atualidade. Logo em seguida, tu vai justificando a importância de trabalhar os sentimentos, as habilidades socioemocionais. Então, gostaria que tu abordasse também isso em relação ao bullying, eu achei fantástico. Pois há aí ainda, né, uma certa resistência de alguns educadores que acreditam que o bullying não existe e argumentam que antigamente essas brincadeiras aconteciam e que ninguém sofria, que não existia isso de trauma, de bullying. Né? Eu escuto muito isso e vejo muito isso rolar nas redes sociais. Mas não, é uma realidade, o bullying existe. Que muitas vezes a pessoa não sabe diferenciar o que é bullying do que é brincadeira. Né? E uma realidade maior ainda, que é algo muito preocupante, é que aumentam a cada dia os índices de crianças e de jovens com transtornos emocionais, né, com problemas psíquicos, que necessitam de tratamento realmente, até tratamento não só
psicológico, terapia, muitas vezes até tratamento medicamentoso, né, com psiquiatras, porque não aguentam, não suportam muitas coisas que vivenciam em seu meio social, seja aí a escola, ou seja aí qualquer outro meio em que aquela criança, aquele jovem participa. Isso não sou eu que estou falando, não é a Vivi que está falando, são pesquisas, né? São índices reais, e eu abordo isso nesse livro aqui também, Vivi, que é o livro novo, que eu não sou a única autora, eu sou coautora. O nome do capítulo que tem aqui é o seguinte: depressão, automutilação. Deixa eu confirmar, que aí é tanta coisa que a gente está falando, deixa eu falar o nome certinho. Puxa o livro, lê, vamos lá, é um bate-papo. Do capítulo para você, exatamente. Solidão, depressão e automutilação. Fantasmas que rondam nossos filhos. Então, esse é o capítulo 6º desse livro, que eu sou autora. E temos que falar sobre isso, sim, assim como os professores também sofrem. Os professores também sofrem muito pela pressão, pelo trabalho, às vezes, exagerado, pela falta de valorização. Então, não é algo que só se fala em relação aos alunos, é a sociedade em geral, né? Como Augusto Cury muito bem diz, a sociedade cada vez adoece mais. Ele até brinca em uma palestra dele, quem já teve oportunidade de assistir, ele fala assim: olha para o seu colega do lado direito, olha para o seu colega do lado esquerdo. Agora olha aqui para mim que eu vou te falar uma coisa. 50% da população necessita, sim, de remédio psiquiátrico. Olha de novo para o seu amigo. Se não é ele que está tomando, é você. Aí todo mundo morre de rir. Mas a piada... É para refletir, a piada é muito séria. É uma realidade. Então, gente, há que se pensar nisso. E a única maneira de se pensar e de se agir, né, é trabalhando de forma efetiva, assertiva, né, com as competências socioemocionais. Não é também achando que qualquer coisa vai funcionar e vai ajudar. A ideia é que essas crianças e esses jovens aprendam a gerenciar suas emoções e mesmo que venham ali a ter algum tipo de sofrimento, não chegue a virar um bullying, né? Não se torne um bullying, porque ele vai ter condição de encarar aquilo e de saber como lidar nas primeiras ali investidas, talvez, do colega, né? Porque quando existe um bullying, só uma coisinha, que senão a gente vai ter que aprofundar muito, quando existe um bullying, na verdade, os dois lados precisam ser trabalhados. Não o lado só de quem sofre, mas também de quem pratica o bullying, que muitas vezes é uma forma de chamar a atenção, também é um sofrimento interno muito grande. Será que tem por trás para estar fazendo daquela maneira, né? O que tem por trás? Tem que ter um olhar mais acolhedor também. Exatamente. O que falta, eu acho que é essa forma de encarar e perceber que não dá para a gente tapar o sol com a peneira, colocar para debaixo do tapete, fingir que não existem coisas que sim acontecem dentro das escolas e cada vez mais acontece. E acontece agora até fora da escola com cyberbullying, né? Não precisa muito. Basta você navegar um pouquinho pelas redes sociais dos adolescentes que você percebe que tem alguma coisa sempre errada ali e as diferenças não estão bem aceitas, né? Ainda não há uma aceitação aí às diferenças. Então, muita coisa que tem para conversar sobre esse assunto, enfim, mas acho que eu falei um pouquinho. Eu li o livro, fiquei com dificuldade. Está aqui meu livro todo marcado com clipes, com anotações, porque levaria, acho que mais de um dia, porque é muito gostoso te ouvir falar, é muito gostoso ler o teu livro, a forma como tu te comunica, é uma conversa como a gente está tendo agora. Isso é maravilhoso, sabe? Porque desperta também as emoções da gente quando a gente está lendo. E eu acho que tem tudo a ver a gente falar sobre esse capítulo aqui. Alfabetizar emocionalmente. Manda ver, Paty, vamos lá. Sim. Não, eu amo falar sobre tudo isso, assim, consequentemente também eu me tornei palestrante. Eu hoje não me considero só professora mais, eu atuo até muito mais como palestrante do que como professora. Porque sim, é preciso despertar às vezes tudo isso que nós estamos falando. E esse despertar muitas vezes acontece muito tarde. Então é preciso se pensar na alfabetização emocional. É preciso se pensar que, da mesma maneira que a gente tem uma preocupação excessiva
me alfabetizar e ver logo, ai, será que meu filho vai aprender as primeiras letras? Ah, fulaninho já está escrevendo o nome, meu filho ainda não está. Ciclano já sabe escrever até com letra cursiva, o meu ainda está na letra bastão. Há uma preocupação gigante também com a matemática, né? Se vai aprender bem, se não vai, se tem um raciocínio lógico. Agora, essa preocupação com as emoções, com alfabetizar emocionalmente, ela tem surgido agora, né? Eu acho que é algo que as pessoas estão começando a despertar. E muitas vezes esse despertar tardio traz tudo isso que a gente estava falando antes, traz o bullying, traz as dificuldades, né, de aceitação aí de realizar um trabalho diferenciado. Então, é fundamental que desde a mais tenra idade se pense nisso, porque hoje também essas pesquisas já indicam que desde o ventre da mãe, esse feto, ele já é impactado e ele já interpreta essas emoções da mãe. Isso não quer dizer também que a mãe vai se culpar. Poxa, então meu filho tem alguma dificuldade, a culpa é minha, da minha gestação. Não, porque é como o feto interpreta, não necessariamente o que aconteceu, né? Mas já se sabe que tudo isso, desde a gravidez até os 7 primeiros anos de vida do indivíduo, é como se fosse instalado um programa emocional. Esse programa emocional, e ele vai ser a base, como se fosse ali a base de toda uma arquitetura, né, do cérebro daquele indivíduo, e ele vai ali poder se desenvolver por toda uma vida com situações mal resolvidas que estão ali, ó, naquele período da gestação até os 7 primeiros anos. Então, aqui, quando eu falo de alfabetização emocional, eu quero falar também da importância dos profissionais da educação infantil, da creche, de como eles são fundamentais, e todos que lidam com a criança nessa faixa etária. Então, essa fase é uma fase primordial. E se alfabetiza emocionalmente, sim, é possível. E é possível também se pensar nisso com esse outro olhar, né? Que programa emocional eu estou implantando em cada ser humano desses, né? Como ele vai reagir a cada coisa que eu tento trabalhar e desenvolver com ele. A partir do momento que a gente sabe que depois dos 7 anos fica muito mais difícil, você consegue desenvolver? Consegue. Mas as marcas ficam. E essas marcas podem te acompanhar e te incentivar, te alavancar ou te colocar para baixo durante muito tempo da sua vida. Até que você, de alguma forma, perceba isso, ou trabalhe numa terapia, ou trabalhe de alguma outra maneira, ou você mesmo vai enxergando, vai mudando comportamentos, mas são comportamentos, crenças, né? E até em coisas inconscientes que você não sabe de onde que elas vêm, por que elas vêm, mas elas estão ali. Isso tudo, os professores têm condições agora de saber, de conhecer, não só através da neurociência, como através de todas as pessoas que estão trabalhando esse tema, né, competências socioemocionais, para desenvolver um trabalho eficaz, um trabalho assertivo acerca desse tema e ajudar a alfabetizar emocionalmente, porque nenhum professor vai alfabetizar sozinho emocionalmente. A alfabetização emocional é algo complexo e é algo que une ali família, escola, o ambiente que a criança vive, as amizades, o que ela, sabe, tudo que ela vai vivenciar nessa faixa etária. Então não é dizer também, eu vou para a escola me alfabetizar emocionalmente. Não é assim. A escola vai ser mais uma aliada nesse processo. Tu sabe, Paty, que eu atendo crianças, eu faço oficina das emoções com crianças, com pais e com professores. E ao perceber a efetividade, assim, em relação à alfabetização emocional da criança, percebendo que não adianta só as oficinas, que é bem complexo, né? É um trabalho, um processo que precisa ser feito. Eu estou fazendo aos sábados agora oficinas online com professores. É um trabalho gratuito, todos os sábados. Esse despertar das emoções, primeiro com eles, sabe? É um trabalho de muito amor. Eu acho que a gente tem essa conexão de amor, né? Eu e tu. Então, o quanto está sendo maravilhoso, porque é um momento também de acolhimento, é um momento de escuta ativa. E esse momento dessa plantar essa sementinha não é uma mágica. Fez a oficina também, pronto. Não. É o momento de botar uma sementinha para um despertar. Que o professor saia da minha oficina se enxergando
com algumas ferramentas para conseguir lidar com as suas emoções, compreendendo o que são emoções, sentimentos, algumas ferramentas que ele pode utilizar no dia a dia, alguns cases a gente conversa também durante essa oficina. Então, eu acho maravilhoso isso, porque a partir do momento que ele despertou para as emoções, que ele começou o processo também de autoconhecimento e buscar essas ferramentas, ele também vai saber identificar, por exemplo, quando ele tiver um caso que acontece muitas vezes, de às vezes uma criança desafiadora, com atitudes desafiadoras na sala de aula, ou ao mesmo tempo, aquele dia, porque a gente é ser humano, bah, eu não acordei bem, e agora eu tenho uma turminha, e eu vou ter que dar conta disso, né? Eu não posso ir lá, porque eu não estou bem, estou com a pá virada. A criança sente também as coisas, né? Então, como isso é complexo, né? E o trabalho é um processo que vai durar toda a vida. Teve E agora uma você família falou que eu tenho... tudo. Desculpa, eu te cortei. Mas é que você falou tudo. Não se pode planejar nem desenvolver nenhum trabalho com base nas competências socioemocionais sem antes trabalhar em si mesmo, sem antes trabalhar no próprio grupo de educadores. Esse é o primeiro passo. E, infelizmente, eu tenho visto aí em várias realidades escolares que eu viajo pelo Brasil todo, né? Bem, agora tem sido mais online por conta do momento em que vivemos, mas eu tenho aí contato com escolas do Brasil todo e eu percebo que não acontece isso, né? Poucas se preocupam com esse momento inicial, que é da formação do adulto, de cada grupo, para depois passar para a criança. Então, olha, parabéns mesmo pela sua disponibilidade de estar todo sábado fazendo isso, ajudando os professores. E eu quero assistir uma, ainda não consegui, mas vai ser assim, muito bom. Vou querer muito assistir, quero me organizar para isso. Eu te quero lá mesmo, tá, Paty? Vai ser ótimo. Deixa eu ver outra marcação que eu fiz, que eu achei maravilhoso. Tem que escolher, né? Não dá para falar tudo, né? Adequação emocional na escola. Achei fantástico esse capítulo. Então, nós falamos da alfabetização emocional, mas uma coisa que é muito comum também, né, é você se sentir inadequado e você não saber a hora correta, a hora certa de você agir perante o grupo. A escola é o primeiro grande espaço socializador da criança, né? Então, quando se compartilha muito também em redes sociais o seguinte discurso que a escola ensina e a família educa. Eu, particularmente, sou contra essa ideia. Por que eu sou contra essa ideia? Porque a família, você está ali no meio das pessoas que te amam, que têm histórias muito parecidas, as mesmas histórias de vida. Na família, você está num grupo que tem crenças parecidas, valores parecidos. Quando você chega na escola, esse espaço, você encontra pessoas que pensam completamente diferente de você, que têm, assim, realidades diferentes, crenças, valores, histórias de vida diferentes, e ali você vai se deparar e você vai conviver. Então, nesse momento, é preciso se adequar e saber como se adequar, né? E essa adequação emocional, ela é muito sofrida. Muitas vezes ela é sofrida, né? Não se sabe muito bem como parar para esse respeito ao outro. E tanto não se sabe que vemos hoje, né? A realidade, a nossa realidade, não digo nem do país, eu digo mundial, né? A dificuldade que as pessoas têm, muitas vezes, de parar para nos ouvir, né? E saber a hora certa de argumentar. As pessoas já escutam pensando no que vai responder. E não escutam realmente querendo escutar, querendo acolher, entender, né? Então, existem aí muitos erros, né? Muitas confusões por conta disso também. Você fala uma coisa, eu entendo outra, mas não foi bem aquilo que eu quis dizer, né? Então, quando eu falo da adequação emocional, é um trabalho muito importante que tem que ser feito desde a infância. Mas, como nós já dissemos antes, para tudo isso é preciso uma formação, né? Para tudo isso é preciso trabalhar em si mesmo. Então, existem inúmeras oficinas, como você está oferecendo, como você oferece, inúmeros cursos, formações presenciais, online, híbridas, assessoria pedagógica, que é um trabalho que eu tenho realizado também, que é assim, tentando acompanhar mais de perto uma escola, né, ou um município, mesmo que seja online, mas tudo isso é preciso se abrir espaço.
né? Se você não prioriza, se você acha que, eu vou dar conta com uma atividade ou outra que eu pesquisei na internet, mas eu tenho que fazer isso aqui, ó, terminar todo esse livro, todo esse caderno e acabou. Aí realmente fica muito difícil a gente avançar nesse sentido, né? É uma coisa muito profunda para ser tratada de uma maneira rasa e às vezes é vista, né, e é tratada. Eu fiquei encantada quando eu comecei a ver as sugestões de atividades. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o projeto. Te lembro que a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar, né? Sobre isso. Aquela explicação que tu me deu, eu achei fantástica. O que é um projeto, a Sim, diferença dessa vamos lá. atividade, projeto. Vamos lá. Eu acho que uma coisa tem muito a ver com a outra, né? Pelo menos para mim. Eu hoje trabalho muito com a pedagogia de projetos, quer dizer, hoje já trabalho com a pedagogia de projetos há 20 anos, vou completar 21 anos que eu trabalho com a pedagogia de projetos. E o projeto, ele parte sempre da curiosidade, ele parte dos interesses, ele parte dessa necessidade de saber alguma coisa, né? Criança é muito curiosa, conforme ela vai crescendo, é que o adulto vai ali tolhendo um pouco a criatividade e a curiosidade da criança, não é verdade? Então, quando se trabalha com essa curiosidade, com esse interesse, e você pensa no ser humano, né, no indivíduo, como um ser pleno, completo, holístico, onde eu vou desenvolver todas as suas potencialidades. Eu posso puxar ali Gardner, que fala que todos nós temos 9 inteligências, não apenas uma inteligência. Ele divide ali várias inteligências. E eu quero desenvolver isso como um todo, eu descubro uma maneira nova de ensinar. E essa maneira nova de ensinar, ela parte para uma postura, né, e pela metodologia que é a pedagogia de projetos, onde eu vou buscar essas respostas às minhas dúvidas, onde eu vou tentar sanar a minha curiosidade, ampliar esse olhar através de todos os campos possíveis de experiências e vivências, né? Então, quando você fala nisso, você fala muito de emoções e sentimentos, porque as experiências e vivências, elas partem da nossa própria experiência, né? E a gente só, na verdade, aprende, isso segundo Piaget, quando a gente consegue pegar algo que a gente já sabe, interligar com a nossa própria experiência, né? Então, por isso que é tão importante a construção do conhecimento. E toda experiência e toda vivência, ela passa pelo sentimento. E a pedagogia de projetos trabalha isso, trabalha música, arte, pesquisa, integra as áreas de estudo, não é aquela coisinha, matemática, fechou, português, fechou, ciências, fechou, não. As disciplinas, as áreas de estudo, elas se conversam, elas dialogam, elas se linkam, né? E elas tentam fazer sempre a conexão com a vida real do aluno, né? Que o aluno realmente vive. Então, não tem para mim como trabalhar a pedagogia de projetos sem trabalhar as competências socioemocionais. Então, todo livro eu tento colocar assim, né? A não ser esse, né? Que eu não sou a única autora, eu sou coautora, os livros só meus, né? Eu tento colocar um pouquinho de teoria, um pouco de reflexão, sem resposta, né? Eu lanço reflexões sem resposta, que eu chamo ali da parte filosófica do livro, né? Um pouco da teoria, e aí faço a conexão com a prática, né? Com dinâmicas, com atividades de construção, com atividades lúdicas, com atividades que envolvem brincadeira, para que os professores possam, lendo o livro, se inspirar nos seus planejamentos. Eles não vão só pegar a atividade e fazer igualzinho na escola. Mas como eles vão ter essa base aí da filosófica, vão ter essa base da teoria, eles vão se inspirar nas minhas dicas de atividades, vão se inspirar nos projetos que já foram colocados em prática, que já deram certo, né? Que já foram ali realizados com êxito. Então, a partir dessa inspiração, eles planejam mais, com mais fluidez, né? Planejam assim com mais facilidade e sempre de acordo com o seu grupo, gente. O seu grupo, assim, se tem algum professor, alguma professora me ouvindo aqui agora que queira comentar isso, porque a gente pega uma excelente dica de atividade, uma excelente sugestão de projeto, mas se eu não adequar às necessidades dos meus alunos, aos interesses dos meus alunos, aquela excelente dica ela pode virar um nada, ela pode ser ineficaz. Então, essa dica de atividade, essa sugestão de aula,
esse projeto pedagógico ele só funciona se ele atende a esses interesses dos meus alunos, as necessidades da minha realidade, né, a curiosidade que os meus alunos têm. E aí sim, aí ele vai funcionar. Então não é aquele copia e cola, né? É você analisar muito bem. E eu sei que aí o livro tem várias dicas bacanas. Maravilhosas. E eu, graças a Deus, tenho recebido muitos feedbacks aí dos professores que dizem que desenvolvem as atividades, né? Sempre ali adaptando para a realidade deles, E e me tem o passo a escrevem, é passo, muito né? legal. Tem o passo a passo para montar um projeto aqui também. Fala do quem é o público-alvo, quais são. Vou falar, eu achei o máximo. Os objetivos. Aí, por exemplo, tem uma parte aqui que está falando sobre música. Aí, o primeiro momento, como é que tu vai trabalhar isso? O segundo momento, como é que vai fazer o registro? Muito claro, como é que tu vai avaliar isso? Tem uma parte que é de dicas e também tu faz a conexão com a teoria também no momento de apresentar isso. Por exemplo, aqui na página 86, na página 83 começou tu falando uma sequência de atividades, aí tu estava falando sobre cobre suas expressões artísticas, tá? Aí tu estava fazendo toda essa apresentação que eu falei, qual é o objetivo, o público-alvo. Depois está falando sobre a música e como é que vai trabalhar isso, separando em momentos que eu achei muito didático, dá uma dica e antes da avaliação tu fala assim, ó, conforme fulano de tal, e tu cita a parte teórica também, tu faz o gancho, a conexão, e fica tão maravilhoso de ler, de poder aplicar isso, né? Ai, que bom. Que bom que você gostou. É muito bom, assim, ter esse feedback das pessoas em relação aos trabalhos. E do site também, Vivi, aproveitando, lá no meu site, ele tem, assim, centenas de relatos de projetos gratuitos. E eu atualizo esse site com muito carinho, com muito amor, mensalmente. E não são matérias só minhas, tá? Eu divulgo ali os melhores projetos, artigos e reflexões e muita coisa prática, sempre interligando com essa teoria, de uma forma que tem muita coisa gratuita. Então, é um portal educacional, quem quiser entrar, porque participar, convido você também a mandar alguma coisa para a gente publicar lá, porque sim, não vamos combinar depois da live. Vamos sim, é divulgar as boas práticas e valorizar esses professores. Porque aí, um discurso que eu escuto muito também é assim, mas é muita responsabilidade em cima dos professores e dá muito mais trabalho. Gente, se fosse fácil, chamaria miojo, né, Vivi? Não é fácil, não agora é. Eu vou tocar num ponto agora. Educar não é fácil. Eu vou tocar numa parte assim, ó, bem importante que eu abordo também nas minhas oficinas. O seguinte, tem um momento que eu faço, um momento de... Acho importante a gente falar isso. Um momento de resgate, que a pessoa volte e lembre quando ela teve aquele despertar da sua missão. Missão. Eu descobri, eu quero ser professor, decidi isso, o que eu vou fazer então? Aí eu vou estudar, vou fazer vestibular, fazer faculdade. O momento desde aquele momento, porque é muito importante para o professor também, porque a gente sabe que existem várias questões no dia a dia que a gente não vai abordar agora, mas a gente sabe que vocês ficam desmotivados, um monte de outras coisas, outras questões. Então, assim, acordar de manhã, vou relembrando minha missão, aquele resgate, aquele despertar diário, o que me trouxe até aqui. Eu faço a diferença, eu pego aquelas folhinhas em branco, o que eu faço com isso? Essas crianças vão ser os adultos do amanhã que vão construir as suas famílias e assim vai. O meu papel como professor, isso tudo é muito importante. Entende? Então a gente tem que buscar sempre isso. Nós, professores, transformamos histórias de vida. Então, não existe nada mais importante do que isso, né? Só nós somos capazes de transformar esse caos aí relacionado à violência, por exemplo. Eu acredito muito na capacidade dos professores. Não é porque eu sou uma, não, mas eu acredito de verdade. E você falou uma coisa muito importante, é você fazer uma viagem ao interior de si mesmo para você conseguir relembrar que caminho foi esse que você trilhou, né? Quando você abraçou essa profissão de magistério. E outra coisa que eu faço também, Vivi, vou até dar um spoiler aqui, é um resgate ao interior, a sua criança interior, aflorar essa criança interior. E aflorar o seu adolescente interior, né? Para quê? Para
para trabalhar isso melhor e conseguir se colocar no lugar do outro. A questão da empatia com o aluno, com o adolescente, que na mecânica do dia a dia, nós sabemos da dificuldade que é. É claro que nem todo dia você vai acordar com bom humor, cantando, feliz e alegre. Tem dias que... né? Exatamente, são os seres humanos. Essa coisa de você deixar os problemas em casa, não levar para o trabalho, é algo que todo mundo tenta, mas é muito difícil, porque está dentro de você. É um grande desafio para qualquer ser humano, para qualquer pessoa. Com as crianças também, elas chegam na escola e também elas levam muito de tudo que elas vivenciam em casa para a escola. Então, conseguir administrar tudo isso, gerenciar essas emoções, é que a gente tenta fazer. É isso que é alfabetizar emocionalmente, é isso que é trabalhar com essas competências socioemocionais. Para trabalhar com o outro sem trabalhar em si mesmo, não vai funcionar. Então, resgatar isso é fundamental. Eu tenho que despertar isso dentro de mim a cada amanhecer. Com certeza, todos nós, não é? São tantos desafios cotidianos, todos nós passamos por desafios. Então, o que me move, né? O que me move? Se eu não tenho nada que me move além disso aqui, poxa, vamos fazer outra coisa então? Vamos buscar outro caminho? A nossa vida tem um sentido, né? Dentro daquilo que a gente se propõe. Então, dentro desse despertar diário, quando a gente acorda, porque a gente também, todos temos problemas, e dentro da alfabetização emocional, o que a gente aprende? As coisas vão continuar acontecendo, mas como é que eu vou receber e como é que eu vou lidar com isso? Não é verdade? Exatamente. O que muda é o seu olhar e o seu comportamento em frente aos problemas, em frente aos desafios, em frente às situações desagradáveis, né? E agradáveis também. O que muda é isso. O que muda é isso, é o seu olhar e o seu comportamento. Porque o resto, gente, a vida é uma sucessão de problemas, uma sucessão de desafios, e vão continuar acontecendo. Todo mundo, cada um passa o seu, né? E por mais que você não imagine o que o outro está passando, pode ter certeza que ele está passando. Né? As pessoas acham, assim, a visão da internet, a visão das mídias, né, da televisão, é que o mundo é perfeito, todo mundo lindo, rico, bonito. Não é assim, gente. Isso aí não é verdade. Não, é importante esclarecer, porque eu vejo as pessoas até se deprimem olhando o Instagram, né? Olhando as fotos maravilhosas das pessoas. Também as pessoas que não é real. Né? Mas aquela pessoa nunca tem problema, nunca tem... Teve uma pessoa que perguntou assim para mim. Quando eu fui numa farmácia, que eu vou sempre na mesma farmácia, moro num bairro aqui chamado Campeche, aqui em Florianópolis, e aí eu fico no vilarejo, né? Eu nunca vou se conhecendo. Aí a atendente um dia disse assim para mim, mas tu tá sempre bem, tu tá sempre rindo, que energia, como é bom te atender. Como é que faz assim, hein? Tu nunca tem um problema, tu não fica triste? Eu digo, por exemplo, eu tive um problema antes de chegar aqui agora, só que eu escolhi ficar bem e dar para ti o meu melhor, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. E eu escolho estar bem, sorrir e trocar uma energia positiva, né? Mas isso exige um cuidado, uma atenção constante. É um cuidado, é uma atenção constante, e não é só um carinho que você tem para com o outro, não. É um carinho para você mesma. Porque quanto mais a gente fica ali reverberando os problemas e as dificuldades, pior fica para encarar qualquer coisa, né? Então, trabalhar isso te enfraquece, te deixa mal, te deixa cada vez pior, não adianta. Não é fácil, gente. Ninguém está falando aqui que é fácil. A gente está falando que o trabalho é exatamente esse. É encarar esse desafio e buscar meios, buscar caminhos de amenizar essas situações, gerenciando as emoções. Ninguém está falando aqui também que realiza isso com facilidade, que nunca fica mal, porque também não é verdade. Eu fico mal, a Vivi fica mal, eu tenho problema, a Vivi tem problema. E todos nós temos problemas, mas se não pensarmos numa forma, né, de lidar melhor com esses problemas e até ajudar as crianças, ajudar os jovens, né, os adolescentes, então, que é aquela fase de descoberta, de transição, que automaticamente tudo já é muito intenso, isso é uma característica da adolescência.
ajudá-los a encarar tudo isso, a coisa vai ficando cada vez pior. Nesse momento de pandemia, eu tenho brincado que Como é estamos aí. necessário ter uma escuta ativa, né? Como o adolescente, ele tem aquele anseio, ele precisa falar, ele precisa botar para fora, precisa ser ouvido. É verdade, é fundamental. E nesse momento de pandemia, Vivi, nós estamos tendo aí um curso intensivo de competências socioemocionais na veia. Porque tá todo mundo precisando encontrar esses caminhos para lidar melhor com tudo que está acontecendo. Basicamente, é isso. A gente precisa encontrar meios e formas. Mas quando tem alguém para te orientar desde pequenininho, a fazer um relaxamento, a expressar os seus sentimentos e emoções, saber identificar primeiro o que você está sentindo, né? Qual é essa emoção, para ver qual comportamento você vai ter diante dessa emoção, né? Que fala você vai ter diante dessa emoção. Se desde pequeno você é orientado, né, a isso, facilita muito a vida da pessoa. A pessoa já tem uma base, já fortalece. Tem gente querida, pessoas queridas vivendo, entrando aqui. Pessoas queridas entrando aqui, ó. Oi? Como? Pessoas queridas entrando aqui. Um beijo para a Karine e para a Natália. Ai, coisa boa, Paty. Inclusive, assim, ó, quando tu aborda o fato de fortalecer, vamos pensar o seguinte: aquela criança que já é trabalhada as emoções desde pequeno, quando chegar na adolescência e tiver as questões referentes à adolescência, ela já vai ser, acredita-se que ela já vai ser um adolescente com outro olhar. Não é que não vai viver as coisas que fazem parte da adolescência, mas já vai lidar de uma outra maneira com isso. Hoje em dia também está sendo muito avaliado no mercado de trabalho, que essa criança depois vai ser adolescente, depois vai ser adulto, não somente mais os títulos, mas sim aquele profissional que sabe se relacionar em equipe, que tem essa habilidade. Sim, eu acho que isso não acontece. Vivi, eu acho que isso já acontece muito. Hoje, nas grandes empresas multinacionais, você percebe que a pessoa pode ter um currículo vastíssimo, mas se ela não souber trabalhar em equipe, né? Por que tem tantas aí dinâmicas de grupo que são feitas, entrevistas de diferentes formas? Por quê? Para já analisar se aquele indivíduo tem perfil ou não para o cargo, né? Se ele aguenta ali trabalhar sob pressão. Então, isso já acontece. Se a gente parar para perceber, isso já ocorre. E cada vez mais as pessoas estão alentando para tudo isso. Ai, é lindo, que vontade de te dar um beijo. Um beijo para todo mundo. Beijo para todos vocês que estão com a gente, que estão nessa quarta-feira, aqui, dedicando o seu tempo também, a aprender um pouquinho mais, né? Porque não, é impossível não aprender com a Paty, né? E ela ensina de uma forma tão natural, tão acolhedora, que se deixar, a gente vai noite adentro, amanhece o dia e continua. Porque cada vez que eu converso com ela, eu quero mais, mais e mais. Meu amor, um prazer tê-la aqui conosco. Eu teria muito mais coisas para conversar sobre o livro, porque teu livro é fantástico, super didático. Indico, comprem e leiam, vocês vão amar, depois vocês vão me dizer isso. Então, como eu sempre digo, juntos despertamos emoções. Esse é o lema do meu trabalho, né? Hashtag Juntos Despertamos Emoções. Então, é um prazer, toda quarta-feira, trazer alguma pessoa especial que trabalha as emoções, sentimentos no dia a dia. E esse teu sorriso diz muito, Paty. O teu olhar, obrigada, Vivi. Diz muito acolhedora. Obrigada por todo o seu carinho, obrigada pelo convite. A mensagem é a seguinte: acessem o site, as redes sociais, a gente continua esse bate-papo, né? Aprofunda. Quem se interessar pelo livro e quiser autografado, pode vir falar direto comigo. E é isso, a gente continua nessa luta, nessa conversa, né? Venham para as nossas redes, para que a gente possa dar continuidade juntos, né? Vamos fortalecer juntos todos. Eu sempre dou suporte também. Quem tiver alguma dúvida ou quiser conversar comigo, pode me chamar pelo direct Despertar das Emoções, que a gente conversa. Esse acolhimento, eu acho que é na vida, acho que faz parte da gente, eu acho que está saindo para fora cada vez mais, e é tão importante isso, né? Que mais pessoas também despertem
esse sentimento, essa vontade em servir também ao próximo, não só ser servido, mas servir. Quanto mais a gente fazer essa conexão, isso é tão importante. Né, temos muito a conversar, Vivi. Se você quiser, depois a gente marca outras lives, isso, né? amei porque isso. realmente o Parte assunto. 2, parte 3. Porque o assunto realmente é muito amplo, é muito complexo, a gente tem muita coisa para falar. Eu sei que o tempo é curto, mas é um grande prazer. Muito, muito obrigada. Gratidão mesmo. Pati, obrigada. Meus amores, obrigada. Então, como vocês sabem, toda quarta-feira, nesse bate-local aqui no Despertar das Emoções, sempre vai ter uma Vivi entrevista, certo? Então, espero vocês na semana que vem. Tchau!